The Legend of Zelda Tears of the Kingdom trouxe uma nova sensação de explorar a Hyrule fantástica daquele mundo. Esse é o segundo episódio sobre a nossa série de análise de Zelda Tears of the Kingdom, e no episódio da semana passada discutimos a direção do jogo, ou seja, as decisões dos diretores e produtores que tornaram Tears of the Kingdom um jogo tão único. Então, olá meus amigos, eu sou o Coelho do Japão, e agora que entendemos os princípios básicos, é hora de nos aprofundarmos e falar daquilo que faz Zelda ser Zelda. E talvez nesse caso aqui, até mais do que Zelda. E sim, a aventura em Hyrule e como a exploramos. Então já deixa o like aqui no vídeo, e eu já vou deixando o meu convite a vocês aqui para se inscreverem no canal e ativarem o sininho de notificações para não perderem os outros episódios dessa série que eu tô amando produzir aqui para vocês. Mas antes de falar sobre a exploração em Tears of the Kingdom, eu preciso contar uma história. Quem está patrocinando o vídeo de hoje é a loja Easy Games, parceira oficial Nintendo no Brasil para mídia física e também consoles. Você quer comprar os jogos da Nintendo como Super Mario 3D World plus Bowser's Fury, Super Mario Odyssey e até mesmo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom quando ele for lançado? Entra na Easy Games para você encontrar os produtos nacionais oficiais com o menor preço e todo o site à pronta entrega, o que faz com que o tempo de envio seja baixíssimo e para qualquer lugar do Brasil. O atendimento da Easy Games também é muito bom, vocês podem entrar em contato para tirar qualquer dúvida ou até mesmo para pedir alguma sugestão do que é melhor no caso de vocês. Eles têm acessórios para Nintendo Switch como controles, cases, capas oficiais, tem os jogos da Nintendo, tem os consoles como Nintendo Switch Lite, Switch OLED e também a edição especial de Zelda Tears of the Kingdom do Nintendo Switch OLED, e também tem PlayStation e Xbox. Acesse o link aqui na descrição para conhecer a Easy Games, é uma loja super de confiança e valeu Easy Games aí por apoiar o nosso trabalho. Embora muitos amem os personagens da série Zelda, cenas de batalha épica ou cutscenes que em alguns jogos até nos fizeram chorar, a franquia sempre teve um foco, e esse foco não é nem nos seus personagens, o que inclui a tal lendária Zelda ou o herói Link. Tampouco é um jogo focado em combates, e muito menos em um enredo mirabolante para criar a versão de videogame de um universo como de Tolkien ou de Game of Thrones. Quando The Legend of Zelda foi criado em 1986 para o Famicom, ele tinha um objetivo, uma ideia central, o famoso "Ei, e se a gente fizesse um jogo disso aqui?". Depois do sucesso de Super Mario Bros no Nintendinho, a Nintendo decidiu criar um jogo de aventura, porém diferente dos outros jogos de aventura. A inspiração não veio de um conto, ou de uma lenda, ou de uma história de algum personagem histórico famoso. Shigeru Miyamoto, o gênio da indústria dos games com G maiúsculo, buscou uma inspiração diferente, e a inspiração era sua própria infância. Ele costumava andar pelas florestas do Japão em busca de aventuras, e o que tornava essas brincadeiras de criança algo que funcionava era não ele, uma pessoa comum, mas sim as florestas do Japão que ele explorava. Em entrevistas ele conta que quando ele tropeçava em um graveto, ele se assustava com medo e pensava: "Eita, o que será que foi isso?". Ou quando entrava em cavernas no Japão, sentia aquela adrenalina de o que será que tem aqui? Além de, ouça o que eu vou falar agora e vão traçando aí paralelos com a série Zelda: escalar e descobrir novas áreas. Em uma entrevista ele falou o seguinte: há um lugar perto de Kobe onde há uma montanha. Se você a sobe, há um grande lago perto do topo dessa montanha. Tínhamos feito uma caminhada e subimos essa montanha e fiquei tão impressionado, foi a primeira vez que experimentei caminhar até lá e ver um grande lago no topo. E eu me inspirei nisso quando estávamos trabalhando no jogo The Legend of Zelda e estávamos criando essa grande aventura ao ar livre, onde você atravessa esses espaços estreitos e confinados e chega a esse grande lago. E foi nessa época que eu realmente comecei a aproveitar as minhas experiências quando criança e trazer isso para o desenvolvimento de jogos. Para Miyamoto, a verdadeira aventura sempre foi explorar sozinho, do seu próprio modo, um mundo misterioso aos olhos de uma criança. Um lugar mágico, descobrir coisas e locais maravilhosos. E foi com esse pensamento que ele criou a franquia Zelda. Talvez você pense que aquele Link de 8 bits de 1986 tenha sido a primeira versão do nosso atual herói, mas talvez o primeiro Link tenha sido na verdade o seu criador, Shigeru Miyamoto. Quando o jogo foi lançado, vimos nascer The Legend of Zelda, porém já aqui tivemos talvez um erro que confunda muitos até hoje. No Japão, o jogo se chamava Hyrule Fantasy, a lenda de Zelda, e essa primeira parte foi cortada quando ele veio para o ocidente, ficando o título que conhecemos hoje. Mas embora Hyrule Fantasy
tenha sido o nome, essa fantasia de Hyrule nunca saiu do DNA dos jogos. A franquia Zelda sempre foi sobre explorar uma terra desconhecida, que guarda segredos, mistérios, aberrações amedrontadoras ou locais magníficos. Todos esses anos foi sempre sobre uma fantasia nessa tal de Hyrule. Como eu expliquei no capítulo anterior sobre a nova direção de Tears of the Kingdom, diversos elementos foram cortados em Breath of the Wild pela limitação do Wii U, e talvez em tempo de desenvolvimento e recursos também. De qualquer forma, podemos facilmente dizer que o mapa de Tears of the Kingdom é a Hyrule em HD definitiva, idealizada e aprimorada até o último espaço. Se Zelda sempre foi sobre uma aventura em uma terra misteriosa e incrível, Hyrule, podemos dizer que Tears of the Kingdom é o ápice da franquia. Nunca tivemos um mapa tão extenso e tão detalhado e que cumpre os requisitos da franquia, tanto atuais quanto lá da essência do primeiro jogo. Tears of the Kingdom utiliza a mesma Hyrule de Breath of the Wild, mas ele buscou evoluir o mapa do jogo anterior. E como eu também mencionei pra vocês no capítulo anterior sobre a direção do jogo, criar o que criaram só foi possível por justamente reaproveitar. Já existia uma base, a tarefa agora é melhorar essa base e expandir ela em vários níveis. O primeiro grande destaque mostrado pro Tears of the Kingdom é que agora a gente explora os céus de Hyrule. Isso não foi algo descartado do jogo anterior, mas voar em si foi. E agora que Link iria voar, era bom ter onde ele voar. Os céus de Hyrule são uma novidade apresentada logo no início do game. Após uma introdução no subsolo do castelo, temos a tradicional aventura começando em uma ilha celeste, e com o Link tendo quase nada à sua disposição. Um tipo de formato de tutorial inaugurado em Breath of the Wild e que deu muito certo. Ao começarmos o nosso tutorial, que já é o início de uma nova jornada, estamos em um local totalmente novo, com uma ambientação florida, tons de amarelo e laranja, e aqui a Nintendo brilha por nos mostrar que temos não só um novo local, mas uma nova possibilidade de local que está espalhada por toda Hyrule afora, só esperando a gente olhar para cima. Talvez os jogadores concordem que, tirando essa primeira ilha, os céus poderiam ter mais locais de igual importância ou de tamanho, porque é muito legal estar lá em cima. Mesmo assim, diversas shrines, puzzles e chefes podem ser encontradas acima de Hyrule, assim como um novo tipo de labirinto e até dungeons. O céu não é uma Hyrule 2, ele é um complemento. Inclusive, em entrevista, os produtores admitiram que em algum ponto do desenvolvimento haviam ilhas demais, a ponto dos designers do jogo repreenderem e dizerem que, abre aspas aqui, o céu está muito bagunçado. Então fica essa curiosidade aí do motivo da gente não ter um céu inteiro absolutamente sem espaços para você voar entre eles ou para você chegar até essas ilhas de diferentes locais do solo. Esses espaços e essas distâncias longas eram importantes para os designers. O céu também é, estrategicamente, o local que facilita a locomoção do novo Link. Lembrem-se, o Link de Tears of the Kingdom é muito mais poderoso do que o Link de Breath of the Wild. E ele não só sobrevive a Hyrule como no jogo anterior, ele agora a domina e utiliza truques para burlar todo aquele mapa. E um dos truques planejados era justamente utilizar o céu para se guiar melhor. E foi o que disse o diretor Fujibayashi. Nesse jogo, mergulhar o céu não significa apenas desfrutar de um meio de viagem emocionante e contínuo, mas também agrega mais valor como ferramenta para coletar informações sobre a superfície, examinando-a de cima. Essa questão do Link utilizar o céu para mostrar como agora ele vai dominar e manipular Hyrule pode ser visto também na capa do jogo. A capa de Breath of the Wild se trata de uma profunda olhada no horizonte, como quem diz, eu tenho tudo isso para conhecer. Mas a capa de Tears of the Kingdom é o Link olhando para baixo. E em arte semiótica, quem olha de cima para baixo para algo, representa estar um patamar acima, é alguém já superior. E uma última curiosidade é que a transição entre céu e terra é um outro elemento, um outro espaço geográfico que a equipe teve que se preocupar. Em conversa entre os desenvolvedores, eles lembraram que algumas coisas a serem resolvidas eram desafios até mesmo filosóficos. Por exemplo, se o som vai mudar de quando se está no céu e quando se está no solo. Aonde que fica essa transição? Tipo, aonde que começa o céu? Amigos, desenvolver jogos envolve muitas coisas que nós, jogadores, nem nos damos conta.
Apesar de tudo isso e toda essa novidade, mesmo quem acompanhou todos os trailers e tudo revelado pela Nintendo antes do lançamento do jogo, não tinha ideia de que além dos céus, teríamos um terceiro mapa completo, as profundezas. Já era declarado que o jogo teria cavernas imensas, então nos poucos trechos mostrados em trailers, as profundezas pareciam escuras cavernas apenas. Lê do engano, a Nintendo inseriu a mais sombria área da franquia, e ironicamente, a mais cheia de significados. As profundezas sim, vieram de uma ideia descartada. O diretor Aonuma disse que ele gostaria de cavar o chão em Breath of the Wild, mas não era possível naquele projeto. Então nesse, o escopo foi ampliado. As profundezas são, agora sim, uma Hyrule 2. Ela tem o mesmo tamanho do solo, afinal, é o mesmo solo, mas o que é chão para um, é teto para outro. Essa ideia, inclusive, gerou uma solução fácil e genial para construir as profundezas, algo que muitos não se deram conta. O mapa das profundezas é o mesmo mapa da superfície, só que ao contrário. Ou seja, aonde na superfície sobe uma montanha, aqui nas profundezas desce um vale. Se não de forma literal, ainda de algum modo. E é por isso que temos ao centro o castelo de Hyrule flutuando e abaixo dele uma caverna que não para nunca de descer e descer. Não sabia disso? Pois saiba que a equipe de desenvolvimento simplesmente brincou com esse conceito das profundezas serem literalmente um mundo invertido. Uma Dark Hyrule, por exemplo. Acima, na superfície, onde tem estábulos, no solo, adivinha o que tem nas profundezas? Um Lynel. Acima, onde temos Shrine, embaixo nas profundezas, uma raiz de árvore. Tem um vídeo muito legal que eu vou deixar aqui na descrição apenas sobre esses detalhes. Um trabalho de pesquisa incrível onde foi notado coisas como não só as Shrines têm a sua versão das profundezas, como seus nomes são os mesmos, só que ao contrário. De explodir a mente, caso você não tenha percebido isso ainda, né? Vejam mais nesse vídeo caso vocês queiram mais detalhes. Por aqui chega, alguns segredos precisam ser descobertos por conta própria, não é mesmo? Agora, se você só descobriu isso agora e voltou pro game para poder encontrar mais paralelos por causa desse vídeo aqui e tirar a prova, comenta aqui embaixo. Incrível, né? Mas isso nem é o mais genial. As profundezas também estabelecem uma oposição aos céus, mas agora não no design, no desenho do mapa, mas sim nos sentidos. Primeiramente, claridade. Enquanto o céu é o lugar mais belo e claro do jogo, onde estamos poeticamente mais perto do sol, as profundezas são a coisa mais sombria já feita na franquia. Não há luz lá, exceto por poucos pequenos locais. Toda a iluminação do novo mapa depende exclusivamente do Link, do jogador iluminar aquela área. Porém, lembra que falamos que o céu é o ápice do poder do Link? A capa do jogo que diz "Estou no topo", as profundezas são o exato inverso. Aqui é o local onde Link está mais fraco e onde o jogador está mais fraco. E sim, as duas coisas separadamente. Eu já explico. Link aqui leva dano de Gloom, uma meleca maligna da calamidade que não só tira sua vida, mas também te impede de regenerar. Mas como dito, o jogador também se sente mais impotente. Enquanto os céus são ótimos para observar e se locomover, se planejar, aqui estamos cegos, não conseguimos sequer saber se conseguiremos escalar uma montanha, porque não vemos o topo dela. Enquanto o céu nos dá confiança de pular e atravessar o ponto onde estamos para o ponto onde queremos, nas profundezas temos medo de tudo. Uma ladeira pode ser imensa. Calculamos todo e qualquer passo dado ali. Existem algumas reclamações de que, pô, o céu que é legal tem pouco, e as profundezas, que é uma grande caverna, tem o mesmo tamanho da superfície. E de fato, quando a gente não percebe os conceitos apresentados, tudo parece difícil de entender os motivos. Mas ao entender as nuances que a Nintendo deixou, eu espero que essas pessoas vejam as profundezas com outros olhos. Mesmo que o local das profundezas seja mais desconfortável mesmo do que os céus, era esse o intuito. Curiosamente, as profundezas têm muita profundidade, né? A informação de que Zelda agora possui 3 mapas parece incrível, né? E na verdade é ainda mais do que isso. Não se trata somente de 3 ambientes independentes, como 3 fases de um jogo de plataforma. São 3 mapas que formam um único mapa, uma única exploração vertical entre 3 locais completamente distintos. E que se você se permitir se jogar, não planejar muito e simplesmente ir modificando de local e indo aonde o jogo tá te levando, ele nunca fica monótono. A revolução e a inovação na exploração de Tears of the Kingdom não é a informação de que agora o mapa está 3 vezes maior, é criar um novo sentido de mapa 3D, um mapa onde não só pensamos e andamos horizontalmente, mas também nos locomovemos e pensamos verticalmente, além de utilizarmos um para nos guiarmos ao outro, ou daqui para cá também. É um pensamento diagonal. Podemos utilizar o céu e planar até chegar a uma área desejada no solo, onde, bom, o movimento aqui é literalmente diagonal, mas podemos utilizar as shrines para encontrar as raízes luminosas
sinuosas das profundezas e vice-versa. E claro, o mais divertido, podemos mergulhar do céu até as profundezas em uma tacada só, sem loading, espremendo cada megabyte de memória do Nintendo Switch. Vocês me ouviram explicar anteriormente que a palavra central no desenvolvimento de Tears of the Kingdom é mãos. E um desses sentidos de mãos é conexão. Nós usamos as mãos para nos conectarmos segurando alguém. Os 3 mapas do jogo dão as mãos e se tornam uma coisa só. E a Nintendo distribuiu até mesmo os objetivos do jogo entre os 3 locais. Dungeons em cima, no solo ou embaixo. As quests principais, a mesma coisa. Itens valiosos, mesma coisa. E mesmo para nos locomovermos utilizando os dispositivos que construímos, é preciso coletar algo ali em cima, juntar com o objeto que está lá no chão e melhorar a nossa capacidade lá embaixo. E se você quer desfrutar o melhor gameplay desse jogo, você precisa passar pelos 3 locais. Mas a gameplay de Tears of the Kingdom merece um capítulo só pra ela. Por agora, meus amigos, fica o nosso segundo capítulo da nossa série analisando o mundo de Zelda Tears of the Kingdom. Então, novamente, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações, que é muito importante para vocês não perderem o próximo episódio aqui dessa série. Tears of the Kingdom é o jogo que segue provando que Shigeru Miyamoto e demais desenvolvedores da Nintendo estavam certos lá em 1986, pois muitos já naquela época consideraram The Legend of Zelda o melhor jogo de aventura até então. E 35 anos depois, muitos consideram Zelda a melhor franquia dos jogos de aventura e Tears of the Kingdom um novo ápice do gênero. E o segredo é o mesmo tanto hoje quanto em 1986. Focar em um jogo de aventura no mapa onde essa aventura vai acontecer. O protagonista de The Legend of Zelda é apenas o link entre o jogador e esse misterioso e maravilhoso mundo, mas o mapa, o reino de Hyrule, segue sendo o verdadeiro protagonista do eterno Hyrule Fantasy. Muito obrigado por estarem acompanhando essa nossa jornada sobre Tears of the Kingdom até agora, amigos. Se vocês querem apoiar aqui o canal, compartilhem com alguém, acompanha toda quarta-feira aqui até a gente chegar no final. Quero agradecer muito os membros aqui do canal Coelho no Japão que ajudam muito a gente a produzir essas séries e a produzir todo o conteúdo aqui do canal. Muito obrigado também a todos vocês que sempre mandam um super valeu e que deixam um favoritado aí no browser de vocês, coelhinojapão.com/Amazon, coelhinojapão.com/Mercado Livre, e entram nesses sites na hora de fazer alguma compra que não muda em nada pra vocês, mas significa tudo pra gente que tá aqui do outro lado, pra que eu possa produzir esses vídeos aqui pra vocês. Muito obrigado de coração. Quem quiser se aproximar um pouquinho mais, me segue lá nas redes sociais, @RodrigoCoelhoC, lá no Twitter, no TikTok e também no Instagram. Aqui embaixo eu vou deixar os linkzinhos da Easy Games e também dos nossos grupos de promoções, pra vocês conseguirem aproveitar esses mundos pagando mais baratos. Dito isso, meus amigos, eu vou ficando por aqui. Como eu sempre digo, sejam gentis com as pessoas, porque isso é o mais importante que a nossa comunidade tem. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima. Valeu!